Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o cientista político Adriano Cerqueira. Ele que sempre está por aqui para poder ajudar a gente a entender quais são as perspectivas políticas, fazer balanços também sobre os meses que se passaram. Bom dia para o senhor, Adriano. Bom dia, Thalita Marinho. É um prazer estar aqui. Exatamente. Um balanço que eu vou pedir para que o senhor faça. Nós fizemos um balanço também, né, logo no fim de 2019, mas começando esse ano, queria que o senhor falasse a sua opinião, desse a sua opinião em relação aos governos estadual e federal. Certo. Vou começar no governo federal. O Bolsonaro, ele terminou o ano, de certo modo, bem, né? Ele introduziu uma nova forma, né, de administração e de comunicação política que fugiu muito do padrão dos governos anteriores, principalmente no modo como ele se dirige à população, muitas vezes de forma muito improvisada, gerando, né, crises, gerando polêmicas, mas ao mesmo tempo ele conseguiu avançar muitos pontos, né, que ele tinha anunciado como seu programa. A economia terminou o ano bem, né, assim, mostrando fortes sinais de recuperação, geração de 1 milhão de empregos formais, né, o que sempre é uma boa notícia. A perspectiva de um crescimento mais ou menos em torno de 1,1 do PIB, e para esse ano de 2020 as projeções mais que o dobro disso. Então o governo Bolsonaro, ele terminou o ano de 2019 com a economia num horizonte mais tranquilo. A política ainda assim um pouco nebulosa por conta de possíveis denúncias que volta e meia ficam, né, envolvendo o governo dele, e também problemas que sempre aparecem com partidos, principalmente o antigo partido dele, PSL, né? Agora está com essa nova proposta de um partido novo, mas que tem um desafio imenso, né, de se viabilizar a tempo das eleições municipais, e também as questões envolvendo as relações com os poderes judiciário e legislativo, que sempre têm sido muito tensas, né? Então o governo Bolsonaro, eu acho que ele terminou relativamente bem, principalmente na questão econômica, né? Em relação ao governo Zema? Sim, o governo Zema, ele terminou também, eu acho, um ponto quase que inverso. Eu acho que o Zema, ele conseguiu terminar com uma boa compreensão por parte da população das dificuldades do governo dele. Algumas pesquisas que saíram no final do ano mostraram que ele tem ainda um bom percentual de aprovação. Ele teve sérias dificuldades no plano político, né? Ele não tem uma pequena base, né, dentro da Assembleia. Ele teve que negociar com os partidos, digamos assim, mais tradicionais, teve que achar alguns que poderiam lhe dar mais apoio na Assembleia. É um governo que depende muito da Assembleia, né? E que tem uma proposta de governo que é diferente das anteriores, dos governos anteriores, que era tentar fazer logo uma grande base. Ele fez alguma base, tá aos poucos tentando passar ponto a ponto a sua pauta, principalmente econômica, e que em parte foi bem sucedida na medida em que está melhorando a situação dos pagamentos. É pouco isso, né, de certa forma, mas é muito em relação a que outros governos deixaram de fazer. Por outro lado, ele tem um grande desafio, que é conseguir vender estatais, ou seja, pontos que ele defende como fundamentais para reestruturar a dívida mineira. Ele vai depender demais da Assembleia, e a Assembleia não está tão favorável assim a aceitá-lo. Então, esse é um ponto. Inclusive, que é muito criticada, né, Adriano? A gente recebe inúmeras críticas aqui de deputados ao governador Romeu Zema. Então, a relação que é estremecida, a gente sabe desde o começo do governo. Sim, é estremecida, e por conta até dessa proposta que o Zema e, de certo modo, o Bolsonaro também tiveram de fazer um governo diferente dos anteriores. O Bolsonaro também ele é muito criticado, né, na Câmara e também no Senado, só que ele tem uma vantagem sobre o Zema, né? Ele encontrou uma economia brasileira já no processo de melhorias feitas no governo Temer. E o Zema não, o Zema já pegou a economia mineira no bagaço, né? Completamente estagnada. Então ele tem que fazer essa parte, né, de melhorar a economia. Eu acho que o ponto
chave para o Zema esse ano é exatamente isso. Eu acho que como a economia mineira está melhor do que estava no ano passado, ele tem hoje melhores condições, ainda mais tendo as eleições municipais, de melhorar essa relação com os deputados, fazendo composição política mesmo, que ele é obrigado a fazer. Bolsonaro até pode deixar de lado um pouco isso, mas Zema não tem esse respiro, né? Ele tem que trabalhar bem essa base. Eu acho que esse ano vai ser chave para ele fazer isso. E essa relação tende a melhorar tanto com os deputados e com a população também, se o governo de Minas conseguir quitar o 13º no primeiro trimestre, como foi prometido já aos mineiros, e também tentar, pelo menos por enquanto, acabar com esse parcelamento dos salários. Sem dúvida, eu acho que é decisivo, eu acho que o Zema conseguiu avançar essa questão dos salários, né, assim, de tentar acabar com esse parcelamento. E outro ponto muito importante que vai ajudá-lo é a questão das prefeituras. Na medida que ele normalizou, né, os repasses nas prefeituras, deixando um passivo que deve, esse ano, começar a pagar como já foi acertado, e sendo um ano eleitoral, é possível que, na medida que as prefeituras tenham uma situação econômica melhorada e a importância do governador de Minas, que está até bem avaliado no processo eleitoral municipal, Zema tem chances de melhorar a sua base e a sua conversa junto à Assembleia. Ainda falando sobre as eleições deste ano, né? As eleições estão aí já começando os movimentos. Você acha que o Partido Novo ganha força justamente por causa do Zema agora, neste ano? Eu acho que o Novo, ele tem que... Minas é estratégico, virou estratégico demais para o Partido Novo por conta dessa surpreendente vitória que o Zema teve. E foi uma vitória que tem méritos do Zema enquanto político, né? Isso a gente não pode esquecer. No segundo turno de 2018, o Zema teve mais votos em Minas que o Bolsonaro teve. Então, assim, o Zema conquistou realmente, pela sua performance, o eleitorado. Então, o Zema, ele é decisivo para o Partido Novo. E o Partido Novo tem condições de crescer. Vamos ver como é que vai ser esse processo dele, né? De escolha de candidaturas, que é um processo diferente. Mas, assim, a grande chance do Partido Novo ganhar mais vigor em termos de cidades, né? De projeção, está aqui em Minas, e eu acho que o Zema pode ser importante para isso. Agora, falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, trouxemos agora há pouco um embate envolvendo, né, a questão do juiz de garantia. Ele que inclusive bateu de frente ali com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro que foi avaliado entre as 12 personalidades políticas mais influentes hoje no Brasil, ficando à frente do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, e o Lula que também ficou à frente do presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor acha que está hoje essa relação do presidente com a população? A gente vê as pesquisas Datafolha, ele ainda tem, né, um índice de aprovação maior do que de reprovação, mas na população, como que o senhor sente? O Bolsonaro, ele tem uma forma diferente, né? Ele inaugurou um modo diferente de comunicação política diretamente com a população. Ele usa muito bem as redes sociais e ele se alimenta bem das polêmicas geradas nas redes sociais e também criadas e alimentadas por ele e seus apoiadores. Então tem uma parcela do eleitorado, da população, que fica satisfeita com isso. O problema para Bolsonaro é que tem uma parcela significativa que ainda vê com certo temor esse tipo de polêmica, né? A grande chance do Bolsonaro para melhorar a sua relação com essa parcela da população que fica meio assim de arquibancada assistindo essas polêmicas é na economia. Se a economia continuar dando mostras de um crescimento mais consistente, se continuarem aumentando as ofertas de emprego, se mais e mais parcelas da população estiver ganhando, melhorando a sua situação econômica, aí os humores da população com relação ao governo vão melhorar. Isso é o que sempre tem acontecido e tende a acontecer. É como se fosse, por exemplo, o governo vai conseguir entregar para a população bons resultados econômicos, né? Que é o que move o país, e vai deixar de lado, vai conseguir relevar o que o presidente Jair Bolsonaro faz hoje com a comunicação, por exemplo? Sim, porque de certo modo ela fica daquela forma, acha regular, acha bonzinha, acha ruim, enfim, mas você tem um terço lá que fica naquela posição, né? Sei lá, né? Bom, vamos aguardar. Mas se a economia começa a melhorar, se situações de investimento comecem a cada vez ficarem mais constantes, os bons humores da população vão convergir para a política, é o que sempre aconteceu. Então tende a acontecer também com o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado
com esse modo perigoso como que ele se comunica na política. Funciona, mas tem problemas, então ele tem que tomar sempre muito cuidado com isso, sem falar nas denúncias que estão sempre rodeando ele. É um perigo se alguma dessas denúncias de algum momento colar, e aí quem o apoia é muito sensível para esse tipo de denúncia. E como que esse novo partido, essa nova legenda que está sendo criada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, o Aliança pelo Brasil, pode influenciar nas eleições deste ano? Tudo vai depender se ela conseguir se qualificar, né, legalmente, eleitoralmente para participar. Sem dúvida nenhuma, Bolsonaro vai ter uma carta na manga, né, que é esse partido que ele criou. Agora, se ele conseguir entrar nas eleições municipais com o partido atuando, fazendo candidaturas, para ele vai ser ótimo. A grande dúvida é se vai ter tempo de conseguir, né, qualificar eleitoralmente, né, a Aliança pelo Brasil como um novo partido. Senão ele vai ficar na dependência, como no passado, de fazer acordo com outros partidos, com outras lideranças partidárias. E aí para ele não vai ser tão bom assim. Só que o Bolsonaro tem tudo para ter uma boa performance nos municípios esse ano. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Combinado. A figura do presidente Jair Bolsonaro. Polêmica e muito instigante ainda, né? E do governador Romeu Zema. Uma pessoa compromissada. O futuro de Minas Gerais. Incerto, com alguns sinais de melhora. E do Brasil. Bons sinais de melhora, mas incerto no plano político. As eleições municipais deste ano. Ainda uma incógnita, eu acho que vai ter muita renovação. A renovação é o caminho? Ainda está sendo caminho. Cientista político Adriano Cerqueira foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada pela entrevista do senhor, volte sempre. Eu que agradeço, Alê, também.